Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada dos exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, que estiverem na Judéia, devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade, devem afastar-se. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade, pois esses dias são de vinganças, para que as cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquela que estiver amamentando. Naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra, e ira contra esse povo. Serão mortos pela espada, levados presos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra e nas nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar o que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, quando celebramos esta missa votiva em honra à Mãe do Perpétuo Socorro, a liturgia nos oferece duas páginas densas da Escritura que precisam ser lidas com bastante critério, atenção, e que, numa primeira vista, podem até parecer se distanciar do rosto terno e amoroso da Mãe de Jesus. De um lado, lá na primeira leitura, tínhamos Daniel na cova dos leões, o homem justo perseguido pela fidelidade a Deus, que acaba sendo jogado às feras. De um outro lado, temos o Evangelho de São Lucas, que nos mostrava Jesus anunciando tempos de aflição, de tribulação, de perseguições, de destruição, tempos de desolação. Mas, ao mesmo tempo, nosso Senhor prometia a proximidade da redenção para aqueles que perseverassem. Ambas as leituras, quando lidas à luz do exemplo luminoso de Nossa Senhora, nos revelam uma chave espiritual profunda. Nos falam da fidelidade a Deus, mesmo no meio das angústias. Nos falam da certeza de quem se apoia no Senhor, este nunca está desamparado. A Mãe do Perpétuo Socorro é então precisamente o ícone desta verdade. Ela sempre nos aponta para Jesus, o Redentor. Ela nos ensina a permanecer firmes, mesmo quando tudo parece ir por água abaixo. Na primeira leitura, então ouvimos falar de Daniel. Daniel, que nos apresentava um episódio conhecido de tantos de nós.
Ele que é lançado na cova dos leões. E por que ele é lançado às feras? Não cometeu mal algum. Qual foi o seu crime? Foi ter sido fiel, íntegro, coerente com Deus. E é perseguido então porque é um homem reto. É perseguido graças à sua retidão. Nós ouvimos falar lá no início que a acusação que fazem a ele é que ele reza 3 vezes por dia ao seu Deus. E isso então enfurece aqueles seus perseguidores pagãos. Vejam, amados irmãos e irmãs, como a palavra de Deus ela é sempre atual, não é? Tem muita gente que acha que a palavra de Deus é coisa que não tem ressonância nenhuma nos nossos dias, mas não, ela é sempre atual. Daniel é uma figura de todos aqueles que ainda hoje são ridicularizados, desprezados, combatidos, ou numa linguagem mais atual e mais jovem, são cancelados, exclusivamente por permanecerem fiéis ao Evangelho. Daniel é então imagem de todos os cristãos que numa sociedade como a nossa, que relativiza tudo, ousam ao afirmar que Deus existe. Cristãos que têm a coragem de afirmar que a vida é sagrada, que a vida é inviolável. Ele, Daniel, é imagem de cristãos que têm a coragem de afirmar que a família tem valor, que a fé não é uma opinião privada. Então, vejam, Daniel é lançado à cova dos leões. E esta cova é imagem de tantos medos que nós trazemos em nosso coração. Aquela cova é imagem do medo do futuro que nós trazemos, do medo da doença, do medo de perder o sentido da vida, do medo de fracassar, de não ser compreendido, do medo da solidão. Daniel é lançado a esta cova dos seus medos. Reparem, queridos irmãos e irmãs, que cada um de nós, você, eu, carregamos nossas covas interiores e nós sabemos que humanamente elas parecem perigosas e sombrias. Nós temos medo do desconhecido e este desconhecido que somos lançados a cada dia. Mas reparem no detalhe mais belo que nós ouvimos na primeira leitura. Antes de Daniel ser lançado à sua cova, o rei Dário lhe diz quase que como uma oração, diz assim: que o teu Deus, a quem tu serves fielmente, que ele te salve. Dário era pagão, não acreditava no Deus de Daniel, mas ele diz: que o teu Deus te salve. Às vezes, amados irmãos e irmãs, mesmo quem não tem fé em Deus, espera que nós acreditemos em Deus. Mesmo aqueles que não acreditam na nossa fé, esperam que nós tenhamos fé, que nós vivamos coerentemente a nossa fé. Então, mesmo quem vive à margem do Evangelho, precisa da nossa fidelidade, quem sabe para encontrar a luz. E Deus, então, salva Daniel. Daniel é lançado à cova dos leões, mas os leões não o atacam. Ao contrário dos seus perseguidores, que depois também são lançados à cova e que imediatamente são devorados por aqueles leões. Deus salva Daniel. Agora reparem, Deus não salva Daniel de entrar na cova, mas Deus salva Daniel na cova. Quantas vezes nós queremos ser salvos das covas, não é? Mas é lá no meio das covas que nós somos salvos. Isso é profundamente importante, amados irmãos e irmãs. Vejam, Deus não promete evitar a noite, mas Deus promete sempre estar com cada um dos seus filhos dentro das noites escuras que atravessamos. Então a fé, ela não elimina a cruz, mas ela transforma a cruz em lugar de encontro. Por primeiro, de encontro com Deus. Daniel passava a noite inteira ali naquela cova e saía ileso. E o próprio texto da primeira leitura nos dizia: ele saiu ileso porque tinha confiado no seu Deus. Olha que bonito. Confiou em Deus e o Senhor não o deixou entregue aos seus inimigos. Veja então, ele não foi salvo porque tinha confiança,
porque tinha força, melhor dizendo. Ele não foi salvo porque tinha influência. Não foi salvo porque era muito inteligente. Mas ele foi salvo exclusivamente porque confiou, acreditou, porque se lançou nos braços amorosos de Deus. Já o evangelho que ouvíamos de São Lucas nos levava para outro cenário. Nós estamos na última semana do tempo comum e vamos sendo levados pelas leituras a olhar para o fim. E o evangelho hoje nos falava exatamente do fim, né? E nos falava assim de sinais bastante amedrontadores. Jesus falava de guerras, de perseguições, falava da queda de Jerusalém, da destruição do templo, falava-nos de sinais no céu, na terra, no mar. Parecia um mundo em ruínas, um mundo destinado à destruição. E quem sabe é exatamente esta sensação que muitos vivem hoje, sobretudo quem não tem fé. Quem não tem fé olha para este mundo e diz: está tudo perdido. Olha, liga a TV, parece que não tem salvação nem solução nenhuma, porque é guerra atrás de guerra, é um matando o outro. Vejam, amados irmãos e irmãs, nosso mundo é belo, mas ao mesmo tempo é tão frágil. Nós vivemos tensões, vivemos polarizações, ansiedades, incertezas globais e pessoais. E o Evangelho descreve esta realidade com precisão. Dizia-nos São Lucas Evangelista, aliás, Nosso Senhor, né? São Lucas apenas fala do que Nosso Senhor está dizendo. Jesus diz que as pessoas haveriam de morrer de medo. Morrer de medo. Nem morrer concretamente, mas antes as pessoas morreriam de medo. E é justamente nesse momento, então, que Jesus pronuncia uma promessa que atravessaria os séculos. Nosso Senhor nos diz: quando estas coisas começarem a acontecer, quando tudo parecer perdido, levantai-vos, erguei a vossa cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Olha que bonito. Então, esta é uma das frases mais fortes do Evangelho. Jesus não diz assim: quando estas coisas começarem a acontecer, fujam, deem no pé, corram, se escondam, se desesperem. Não. Quando estas coisas começarem a acontecer, erguei a vossa cabeça, permanecei firmes, não se entreguem ao medo. Ou seja, Nosso Senhor está dizendo: não deixem o medo dominar vocês. Não deixem que as angústias os faça viver curvados. Não cedam ao pânico que toma conta do mundo. Não esqueçam que Deus é maior do que qualquer circunstância. A vossa libertação está próxima. A nossa libertação sempre está próxima. Porque a nossa libertação não é um acontecimento, não é um evento, mas a nossa libertação é uma pessoa, Jesus de Nazaré. Esta pessoa está sempre voltando de muitos modos. Jesus está sempre vindo ao nosso encontro de tantas maneiras. E aqui então aparece o exemplo luminoso de Nossa Senhora, a Mãe do Perpétuo Socorro. Se há uma devoção que respira esperança, é a devoção à Mãe do Perpétuo Socorro. O ícone da Mãe do Perpétuo Socorro não nos mostra uma Maria Santíssima distante, não, mas nos mostra uma mãe que segura o filho, mas ela segura o filho com os olhos voltados para nós. Vejam que o menino está olhando para a mãe, mas a mãe está olhando para nós. Que bonito, amados irmãos e irmãs. Nossa Senhora então permanece como que dizendo para cada um de nós: eu estou com vocês, não temas, Deus é teu socorro. Aliás, Maria Santíssima foi também o socorro do menino, que corre, se lança nos seus braços. Então Nossa Senhora conhece as covas dos leões. Ela, Maria Santíssima, entrou de algum modo como que numa cova, quando ouviu aquela profecia de Simeão: uma espada te traspassará a alma. Nossa Senhora também se viu numa cova de leões quando fugiu com José e o menino para o Egito. Nossa Senhora entrou numa cova quando viu seu filho ser perseguido, condenado, crucificado. Mas Maria nunca duvidou da fidelidade de Deus. Aquela mesma confiança de Daniel,
porque confiou no seu Deus, é a confiança de Maria Santíssima. Ela confiou plenamente no seu Deus. E é por isso então que ela pode ser chamada de Mãe do Perpétuo Socorro, porque quem confia em Deus se torna, por graça, fonte de segurança para os outros. Não é assim conosco também? As pessoas não vêm até nós pedir um conselho, pedir um caminho, porque nós confiamos em Deus. Quanto mais nós devemos acorrer a ela que confiou plenamente em Deus. Maria, então, também não se vê livre das provações. E por isso mesmo, ela permanece conosco dentro das nossas provações, como aquela estrela que indica o caminho no meio da noite. O grande dom de Maria Santíssima é precisamente este. Ela nos ensina a confiança. Ela nos repete como uma mãe que sabe o que o seu filho está precisando. Ela diz sempre: façam tudo o que ele, Jesus, meu filho, vos disser. Então, diante destas leituras, queridos irmãos e irmãs, diante da presença materna de Nossa Senhora, nós somos chamados a uma posição muito clara: erguer a nossa cabeça. Não permanecer desesperados, entristecidos, cabisbaixos, com medo do que pode acontecer por aí. Não, erguer a cabeça. Erguer a cabeça não significa viver de forma arrogante, não, mas significa viver com esperança, sabendo que tudo isso que nos amedronta não tem nunca a última palavra. Viver com a cabeça erguida, então, significa olhar para o alto, quando tudo ao nosso redor nos faz questão de empurrar para baixo. Viver com a cabeça erguida significa acreditar que Deus está agindo, mesmo quando nós, quem sabe, ainda não vemos. Significa não deixar que o medo seja nosso Senhor, mas nosso Senhor é outro, é Jesus Cristo, não o medo. Nós vivemos num tempo em que tantas pessoas morrem de medo. É medo espiritual, medo psicológico, medo emocional, medo de viver. Quantas pessoas estão desistindo de viver por medo? E o mundo hoje precisa de cristãos que, como Daniel, mostram que é possível confiar, mesmo quando não há nada que nos diga que esta confiança vai valer a pena. O mundo precisa de discípulos que, como Maria Santíssima, apontem para o Senhor. Então a devoção à Mãe do Perpétuo Socorro não é uma devoção sentimental, mas é uma escola de perseverança. Porque quando olhamos para Nossa Senhora, quando nos fiamos aos seus cuidados, nós estamos nos lançando confiantemente em Deus. Diante da imagem da Mãe do Perpétuo Socorro, do seu ícone, nós somos convidados a entregar os leões que nos amedrontam. Entregar a ela os leões da desesperança, os leões das tentações, os leões dos pecados, das doenças, os leões que assolam nossas famílias, os leões da nossa alma. Acreditar na Mãe do Perpétuo Socorro é dizer a cada dia a ela: Mãe, fica conosco, Tu és o nosso perpétuo socorro, ensina-nos a confiar em Deus como Tu confiaste nele. Então vejam, amados irmãos e irmãs, o mundo de Daniel era hostil a ele. Ele professava uma fé num Deus que não era o Deus daquele povo. Ele estava como que sozinho, mas o Senhor o libertou, o Senhor o salvou. O mundo descrito por Jesus no Evangelho é um mundo turbulento, mas Deus promete libertação. O mundo que nós vivemos também tem tantas sombras, mas nós temos uma mãe que nos conduz a Cristo. Então que hoje, nesta Eucaristia, nós possamos nos aproximar de Maria Santíssima com confiança filial. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões para Daniel e que garantiu a libertação aos discípulos de Jesus, é o Deus que nos dá Maria como mãe, como perpétuo socorro, como auxiliadora. E Nossa Senhora, ela nos ensina a repetir em cada noite escura de nossa alma: Senhor, eu confio em Ti, que se faça sempre a Sua vontade, não a minha, mas a Sua. E que com Nossa Senhora nós possamos sempre erguer a cabeça e perceber que mesmo no meio das tribulações, a nossa libertação está próxima, porque Deus nunca abandona
aqueles que confiam no seu nome. É por isso, então, que nós, voltados à Mãe do Perpétuo Socorro, pedimos: Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.